Bom, meus senhores, obrigado pela presença aqui dos órgãos da informação da RTP, Diário Solar. Já sei que se os jornalistas estão aqui em representação de mais algum órgão de comunicação social. Um agradecimento também à nossa página oficial no Facebook. Estamos aqui hoje para apresentar a nossa equipe, o nosso plantel, a equipa técnica para a Expo 2012-2013. Portanto, a equipa técnica já tinha havido aqui um momento em que nós confirmamos a renovação com a equipa técnica que vem da época anterior, portanto, o professor Alexandre Afonso, o professor Domingos Paulo e o fisioterapeuta Helder Silva. E agora, quanto a atletas, portanto, nós temos aqui renovações, o Manuel Silva, que é o jogador de entradas, o Miguel Menezes, que é também o jogador de entradas e é o nosso capitão de equipe, o Kaique Silva, também jogador de entradas, Fábio Jardel, central, Tiago Leite, central, e o Ângelo Meliá, que é o distribuidor, portanto, Venezuela. Novas aquisições, portanto, temos o Pablo Cirqueira, que é um jogador brasileiro de 22 anos, ex-Canoas, é um jogador de entradas e no seu currículo tem um título de campeão na Superliga 2, portanto, Brasil. Tem agora aqui outro elemento também de entradas que tenho muito prazer em anunciar, que é o Hugo Oliveira, é português, tem 19 anos, é um atleta formado no nosso clube e que esteve nas últimas 4 épocas a representar as seleções nacionais de cadetes e júniores em regime de internato. Embora este elemento fique a estudar, portanto, no continente, nós decidimos que ele fará parte do plantel e digamos que é o primeiro jogador da cantera do clube a chegar à equipa principal. Bruno Gonçalves é também português, tem 29 anos, ex-académica de Espinho, é distribuidor e é um regresso ao nosso clube que representou nas épocas 2007-2008 e 2008-2010. João Fidalgo também é português, é livre, ex-Vitória de Guimarães. E o posto é um argentino, tem 30 anos, é o Lucas Gregoretti, ex-Castelo da Maga, e portanto é um jogador que acho que é reconhecido como um dos melhores que tem atuado no nosso país nesta posição. Este plantel era para ter mais um jogador, mas não tem. Portanto, na realidade não vou anunciar o plantel todo. Vai ficar um que é a surpresa que eu decidi fazer para mais daqui a uns tempos. Portanto, o que é que falta aqui ao seu caso? Central. Estás atento. Tu estás atento. Não é o... Tinha-se falado do brasileiro? Gustavo Fol. O que se falou, falou-se, não é? Falou-se do Gustavo Fal, falou-se do Roca, falou-se em muita gente. Sim, mas o Miguel Maia se calhar era para distribuir. Mas, não, falou-se bem. Pronto, não, era um jogador que nós na realidade tínhamos acertado e que por razões que não interessam não pode vir. Portanto, essa posição está em aberto, nós estamos no mercado. É um assunto que se pode resolver ainda hoje ou pode demorar mais algum tempo. Vai depender agora do que for possível. O Sr. Vitorino tem falado muito em algumas limitações, menos apoios. De qualquer maneira, parece-me que volta a ter um plantel forte, ou não? Sim, sim. Não, nós temos o plantel para esta época, um plantel para apostar nos primeiros lugares. Parece-me que vão haver 3 galos para o pleito, não é? Nós, o Sporting de Espinho e o Benfica. O que consta é que as restantes equipas estão com algumas dificuldades em fazer os seus plantéis, mas isto às vezes não quer dizer que não apareça mais um bom projeto, não é? Porque os jogadores
portugueses que estão no continente acabaram por ir lá para algum lado, não é? Mas, de qualquer maneira, julgo, na minha opinião, são as 3 equipas que vão lutar por um lado, portanto, na final da competição. E, portanto, esse aspecto que referi desses cortes de apoio e tal, vieram numa altura que nós tínhamos o plantel praticamente completo. Ainda como penso que vai ser possível honrar os nossos compromissos, não ia mexer em acordos que estavam feitos. Tentamos aqui fazer isto sempre com honestidade e até piadas. E enquanto nós conseguirmos cumprir a nossa palavra, vamos cumprir. Se há outros que não o fazem. Em relação a ontem, o senhor foi um bocadinho crítico. Pelo menos na entrevista que saiu ontem, não sei quando é que ia dizer, mas acho que foi ontem que ia ser no Diário Insular. Falava do Fonte Bastardo como um clube pequeno, que se calhar as entidades públicas até lhes dão pouca importância. Estava a ironizar de certa forma ou considera a Fonte Bastardo um clube pequeno e que merece pouca atenção? Vocês conhecem, sabem que eu estou sempre a ironizar. Mas já às vezes com vontade de... Isto costuma-se dizer que a gente às vezes ri com vontade de chorar, não é? É isso que tem feito em relação a alguns apoios públicos que ainda não chegaram? Pronto, eu não queria, na realidade, nesta conferência de imprensa e muito para aí, já calculava que isto fosse. Portanto, a entrevista que saiu no Diário Insular foi pensada, o que eu disse está dito, e, portanto, qualquer questão que queiram, qualquer peça que queiram fazer sobre isto, baseiam-se nessa entrevista. Foi dada com perfeita consciência do que estava a dizer. Eu tinha uma pergunta para o professor Alexandre Afonso, se fosse possível. Está quase tudo feito por parte da direção, falta este jogador. De qualquer forma, para o professor, consegue ter um grupo este ano mais capaz do que tinha a época passada? Ou não? Penso que tivemos um grupo muito capaz na época passada. Nós tínhamos um plantel muito forte em setembro, acabámos com um plantel um pouco diferente em abril. Por várias razões não conseguimos manter o plantel. Poderíamos ter feito melhor. No entanto, penso que fizemos uma boa classificação. E voltamos a ter um plantel muito competitivo, com atletas de grande qualidade, a quem eu devo agradecer o esforço que tem sido feito por parte da direção para conseguir dar condições ótimas para tentar fazer o trabalho idêntico ao que fiz nos 2 últimos anos, com muita dedicação e seriedade, e honrar muito o clube e a região. Por isso, estão criadas as condições, penso eu, apesar de ainda não termos o plantel completo, para fazermos mais uma boa época, e estamos confiantes que assim será. No ano em que ganhou o campeonato, conseguiu sempre ter várias opções para alguns sítios. O ano passado isto não aconteceu, no final da época houve inclusive algumas adaptações que teve que fazer em relação a oposições. Este ano, à partida, esperando que tudo corra bem, tem todas as condições para de facto andar a lutar outra vez pelos primeiros lugares da competição. Quando fomos campeões, tínhamos um jogador oposto, tivemos que fazer adaptações, mas correram muito bem. No ano passado, ficámos com um jogador oposto, a partir de uma ideia. Um jogador que veio para ser segundo posto. Voltámos a ter que fazer adaptações, correu menos bem. Este ano vamos ter só um posto. Esperemos que as adaptações que são impossíveis de não existir, por isso vão acontecer, que corram bem. Temos jogadores polivalentes, temos um plantel bastante homogéneo e temos tudo para que isto venha a resultar bem. O distribuidor que começou a época como primeiro distribuidor, já falei primeiro e segundo,
O ano passado e há 2 anos era o Ricardo, este ano não está. O Ángel Melián é promovido e entra o Bruno como segundo distribuidor. Como é que vai gerir esta situação? O ano passado eu tinha 2, um dos quais deu cerca de 30 jogos. E o que ficou, curiosamente, só fez cerca de 7 jogos, efetivo, cada um deles. Ficou o que fez menos jogos, mas o que acabou a época melhor, por várias razões, não só em termos técnicos, mas também porque quando conversámos com os jogadores, só tínhamos esse para conversar, o outro já estava comprometido com outros clubes. Por isso vamos ter 2 distribuidores, 2 bons distribuidores, não sei quem é que será o primeiro, porque o Bruno Gonçalves tem feito uma carreira bem interessante. Recordo que ele fez o último jogo, os 2 últimos sets com o Espinho, há 3 anos, foi campeão, foi ele que jogou os 2 últimos sets contra o Benfica, quando o Benfica já nessa altura era o maior candidato ao título, e o Bruno conseguiu fazer grandes jogos, e mesmo nesse último jogo de play-off fez o grande jogo, e o Espinho foi campeão com ele no campo. São os 3 bons distribuidores, bastante diferentes um do outro, muito diferentes, com características muito diferentes, mas jogará o que estiver melhor. O Lucas era a arma que estava a precisar para nas horas difíceis fazer pontos? Digamos que este ano tivemos alguns problemas nessa posição, e o Lucas agora fez 2 épocas muito boas e talvez o melhor posto, um dos melhores postos que esteve cá nos últimos anos. Por isso contámos com ele da mesma forma, para que seja o melhor posto do campeonato e nos dê uma grande ajuda. Acho que sim. Se calhar aguentava sair mais um bocadinho. É. Fotografia.